Bom dia, paz do Senhor. Hoje é dia 26 de novembro de 2023, são 6h48 da manhã. Estou acordada desde 5 e pouca. Ontem Deus trouxe a lembrança, o testemunho do meu neto Apolo. E eu queria passar só uma palhinha aqui para você entrar, para você entender, mas vamos entrar em Isaías, capítulo 37 e versículo 1. E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco de pano grosseiro e entrou na casa do Senhor. Vou repetir. E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco de pano grosseiro e entrou na casa do Senhor. Então vamos lá, testemunho do meu neto Apolo. Meu neto Apolo hoje ele tem 7 anos de idade. Mas quando a mãe dele ficou grávida, no meio da gravidez, eu não lembro direito, eu até gravei esse testemunho, tá perdido aí pelo meu canal. Ela, do nada, ela começou a perder sangue. No início era um pouco de sangue, foi no médico, e o médico não dava atenção, e ela começou a ter hemorragias. Ela perdia tanto sangue, e isso não foi 1 mês, 2 meses, não. Ela passou a maior parte da gravidez dela usando absorvente. E eu falei para ela que eu nunca tinha visto uma grávida comprar absorvente para uma grávida ficar usando absorvente. Foi uma gravidez muito difícil. O médico recomendou que ela descansasse. Eu lembro que um dia, no meio desse período, quando começou a perder muito sangue mesmo, de ter que usar absorvente noturno, de muito absorvente um atrás do outro, a Stephanie passou mal de infecção urinária e eu sou pobre, eu não tenho carro. Eu tive que, na época não tinha esse negócio de Uber, pé de Uber, não tinha. Táxi era uma fortuna, né? Era uma coisa de rico, há 7 anos atrás. E eu também estava sem dinheiro. E eu peguei as duas e eu levei ao hospital da mulher, a Elaine. Deixei a Elaine lá. E levei a Stephanie até a clínica da família. E eu lembro que a doutora Patrícia, que existe médicos e enfermeiros que fazem diferença na rede pública e eles precisam ser citados. Eu tenho muito que agradecer a doutora Patrícia. Ela olhou pra mim, me viu no hospital e falou, tipo assim, tá fazendo o que aqui? Ela olhou pra mim e falou assim, Márcia, o que foi? Aconteceu alguma coisa com a dona Joana? E eu falei, não, é a Stephanie. Aí ela foi até a Stephanie, aí já pediu pra botar a Stephanie no soro. Isso na clínica da família, queridos. Um médico fazendo a diferença. Botou a Stephanie no soro, voltou para atender o outro paciente que ela estava atendendo. Depois veio, Steph estava com infecção urinária, tinha parado de urinar e ela tratando a Stephanie ali. E eu fui até a Elaine, até o hospital. Aí eu fiquei um pouco lá com a Elaine enquanto a Steph estava na salinha, uma distância, hein, do Hospital da Mulher para a Clínica da Família de Bangu e Sapé, queridos. Isso para dar testemunho para você entender o que eu vou falar. E a Elaine tinha batido uma ultra e o médico disse o seguinte, o médico, antes dela bater a ultra, o médico a examinou e ele falou o seguinte, pela quantidade de sangue que você está perdendo, você já perdeu esse bebê. E isso no começo da gravidez. Só que quando bateu a ultrassonografia, meu neto estava lá. Meu guerreirinho Apolo estava lá dentro, guerreando. E eu falei, Elaine, fica calma. Filho de crente é complicado para nascer.
mas vai nascer. E eu orava, e eu jejuava, e eu lembrava sempre a Deus, como se Deus pudesse ser lembrado. Porque lá em Isaías ele fala, vamos conversar. Olha o que Deus fala lá em Isaías, vamos conversar. Me traz a juízo, me traz a lembrança. E eu falava com Deus, Deus, tu tá chamando para te trazer a lembrança, coisas que você não esqueceu, você tá me chamando para orar. Quando Deus chama para conversar, Deus está chamando para orar. Tu me fez uma promessa, que enquanto eu estivesse fazendo a tua obra, que enquanto eu estivesse pregando o teu evangelho, tu cuidaria da minha casa. E quando bateu a ultrassonografia, o médico falou, ele tá aqui, você vai ter que ficar de repouso. E eu lembro que eu falei, Elane, eles moravam de aluguel, eu falei, vem aqui pra casa, que aqui eu consigo cuidar de vocês. Porque senão ela ia ter que lavar, passar, cozinhar, e ela precisava ficar quieta. E meu neto nasceu, mas foi uma gravidez muito difícil. Aqui em Ezequiel, em Isaías, capítulo 37, está escrito assim, e aconteceu que tendo ouvido isso, primeira coisa que eu aprendo aqui com o rei Ezequias. O rei estava sofrendo uma afronta, veio um rei inimigo que já tinha quebrado e ele vem arrogante, ele vem soberbo. Ele já tinha passado por outros reinos, ele já tinha quebrado as imagens, por isso que Deus, diversas passagens, querido, olha o tamanho dessa Bíblia. Se você começar a ler ela de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que Deus não suporta quando alguém faz uma imagem e diga que é ele, porque ele não pode ser quebrado, ele não suporta. Ele fala, a minha ira, lá em Êxodo fala, a minha ira, quando ele está falando de imagens, de quebrar mandamentos, de romper compromissos com ele. A minha ira sobre a nossa casa, né? E de geração. Ele não suporta. E nem dele, e muito menos de outros, com outros nomes. Ah, eu vou adorar Deus e vou adorar outros. Não, Deus não divide a glória dele com ninguém. É bíblico, é palavra de Deus. E aí, o rei já tinha quebrado imagens de outros deuses, ele vem arrogante, né? Porque o Deus de Ezequias nenhuma imagem tem. Ou seja, o rei ainda vem mais arrogante, achando que o Deus do rei Ezequias seria mais fácil de destruir, uma vez que nenhuma imagem tem. E ele vem falando, ué, não mandou tirar, quebrar os bosques, ou seja, mandou tirar as imagens, mandou tirar as imagens, destruir lá. Quem que eu vou quebrar se o Deus de vocês eu não consigo nem ver, né? E o rei Ezequias, tendo ouvido as cartas que estavam vindo, cartas de afronta, mensagens de afronta, né? Neemias recebeu cartas de mentira, mandando ele descer, mandando ele parar, mas Neemias não parou. E aqui o rei Ezequias, ele ao ouvir a carta das afrontas, o que ele faz? Ele rasga suas vestes e se cobre de pano de saco grosseiro. Segunda coisa. Primeiro, ele ouviu a afronta de Satanás, dizendo que estava vindo, que era forte, e o rei Ezequias sabia. O diabo, ele é forte. Não brinque de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo. O diabo, ele é forte, ele é um anjo com muitos poderes. Foi retirado muitos poderes dele, porque senão ele já teria nos destruído. Ele está sob o controle de Deus. Mas Jesus, ele fala, esse mundo perece no inimigo, ou seja, está morrendo no inimigo, está sofrendo no inimigo. Está sofrendo no inimigo e está morrendo no inimigo. E aí, ele ouviu que Satanás estava vindo, levando para o mundo espiritual esse rei, que está afrontando o rei Ezequias, simboliza isso. Satanás está vindo destruir nossa casa, nossa família, nossos projetos, nossos sonhos.
E aí o que o rei faz? É interessante, rei. Rei significa eu tenho condições financeiras. Rei significa eu tenho poder social. Rei significa, mas nada disso pode me salvar nesse momento. Então o rei Ezequias, quando ele rasga as vestes dele e se cobre de pano de saco, ele está se humilhando. Antigamente era comum isso. Hoje nós só temos que reconhecer, através da morte da cruz, o véu foi rasgado, não precisamos mais rasgar nossas roupas, nem se jogar pano para simbolizar a Deus que estamos reconhecendo que somos pó, que somos cinza, e que nessa situação a qual estamos vivendo hoje, nós não conseguimos sobreviver se Deus não for conosco. Precisamos viver, precisamos de vida, precisamos que alguém se levante ao nosso favor. Então ele rasga as vestes, se cobre de pano de saco. Hoje nós dobramos o joelho e falamos: Senhor, preciso de ti. Senhor, vem me salvar. Senhor, tu é meu Deus. Não vai ser imagem de escultura que se quebra que vai me salvar. Não vai ser outros deuses que vai me salvar. Não vai ser oferta a Satanás que vai me salvar. Eu reconheço. É isso que simboliza, espiritualmente falando, rasgar e se jogar. Pó. Se cobrir de pano, eles se jogavam pó. Se cobriam de saco, ou seja, tiravam sua roupa de rei. Estou reconhecendo diante de Deus que só o Senhor pode me salvar. E entrou na casa do Senhor. O rei Ezequias, ele saiu do reino e foi até a casa do Senhor. A mãe do meu neto, Elaine, ela muitas vezes ela foi criticada porque ela tinha que ficar em descanso, e eu mesmo chegava a falar: Elaine, não vai para a igreja não, fica aqui. E ela falava: não, eu vou. E ela ia até a igreja para orar pelo filho dela, para clamar pelo filho dela. Porque para perder um neném, querido, muita gente falava: é doida, né? Muita gente criticava por ela ir na casa do Senhor em vez de ficar orando de casa, né? Porque o médico mandou descansar. Não estou mandando você fazer isso, tá? Mas se Deus falar com você, vai. Se Deus mandar com você ficar, fica. Mas só que nesse momento aqui, nessa palavra, o rei, ele não tinha nada que o impedisse. Ele correu, saiu da sua casa e foi até a casa do Senhor, clamar ao Senhor. E é essa palavra que eu te deixo. Que Deus possa estar trazendo vitória. Meu neto, ele tem hoje 7 anos. E a coisa mais linda da avó. Aí tem também a Belinha, mais linda da avó. Tem Fernandinha, coisa mais linda da avó. Tem Salomão, pequenininho Salomão. Meu gatinho Salomão, que também não foi fácil, né? Onde o médico disse para minha nora que Salomão não poderia, ela não poderia engravidar. E ela engravidou. E temos aí nosso coisa mais linda da avó, Salomão. Temos a nossa Radassa, coisa mais linda da avó. Também muitas impossibilidades. Tem aí também o Guilherme, o Christian. Gente, é muito neto. E agora, vindo ao nosso encontro, está vindo Felipe. Outro. Coisa mais linda da avó. E assim como o rei Ezequias, eu tenho clamado ao Senhor. Dentro da casa do Senhor. Me humilhando e reconhecendo que só o Senhor pode salvar a nossa casa. A palavra fala que o rei Davi, já finalizando, querido, só para você entender as coisas de Deus. Tem muita gente aí do mundo querendo explicar Deus sem nem conhecer sua palavra. Tem muita gente infiltrado dentro da casa do Senhor, se passando por servo do Senhor, tentando explicar as coisas do Senhor sem nunca ter tido um encontro do Senhor. O fato de estar dentro da casa do Senhor não significa que essa pessoa teve um encontro com o Senhor.
quando você tiver testemunhos para contar e não quiser mais se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, seguir em frente toda a vida, aí você teve um encontro com o Senhor. Porque a palavra do Senhor fala que o jovem Davi, um jovem de entre 16 e 17 anos, foi entregar as marmitas que o seu pai tinha pedido, comida, que o seu pai tinha pedido aos seus irmãos que estavam em guerra. Estavam em guerra, ou seja, estão muitos que estão dentro da casa do Senhor. Mas o gigante lá afrontando, não faziam nada. Davi, ele já estava escrevendo os salmos. Deus já habitava dentro dele. E ele pega e vai lá e pergunta: quem é esse gigante que está afrontando o povo de Deus? Afrontando Deus. Quem é esse incircunciso? Sabe o que ele está falando? Esse de fora. Quem é esse? Porque na época circuncidava os meninos, ou seja, para fazer parte do povo. Hoje eu só levanto a mão e eu falo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente, não preciso de outro, Salvador. Isso é se circuncidar. Quando Davi fala: quem é esse incircunciso? Quem é esse de fora que está se levantando para falar contra o meu Deus? Porque eu não tenho religião, eu sou de Cristo. É isso que Davi está falando. E Davi vai lá e derruba Golias e mata Golias, seu primeiro gigante. Mas a Bíblia também fala que outros gigantes se levantaram. Quando você for até a igreja pedir a Deus, correr para a casa do Senhor para pedir a Deus por uma situação, lembre-se, a vida do cristão não vai ser mais fácil do que a vida de qualquer um. A diferença é que Deus vai te dar estratégias para derrubar os gigantes que ainda vão se levantar. Davi derrubou não só Golias. Se você continuar lendo a Bíblia, você vai descobrir que outros gigantes se levantaram na vida de Davi. E todos eles ele derrubou. O único gigante que Davi não derrubou foi ele mesmo, quando ele não venceu o adultério e se perdeu no pecado, trazendo maldição para dentro da sua casa por causa do pecado da mulher de Urias. Que hoje nós possamos estar vencendo os gigantes. Se eu estou com Deus, eu venço o gigante. Se eu me afasto de Deus, eu perco para o gigante. Beijo na alma. Fui.